Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e nós vamos estudar hoje mais uma aula de espaços com produto interno. Esta é a nossa aula 11. Então vamos lá. Só relembrando, a nossa bibliografia é o livro do Howard Anton, Álgebra Linear com Aplicações, a 8ª ou a 10ª edição. E esse nosso assunto está no capítulo 6 da 8ª edição. Vamos iniciar com algumas definições que serão importantes para a aula de hoje. Nós estamos considerando sempre um espaço vetorial com produto interno. Nós estamos denotando o produto interno com a notação f de uv, então é o produto interno entre os vetores u e v. Relembrando que esta função ela é representada em vários livros com essa notação aqui, a notação mais utilizada. Nós estamos usando o f para desmistificar um pouco o produto interno, mostrar para vocês que realmente é uma função como aquelas que vocês já estão acostumados a trabalhar, e ela é uma função simples de se trabalhar, é uma função que obedece a algumas propriedades que nós vimos em aulas anteriores. Então, olha só, a nossa primeira definição é sobre o vetor unitário. O vetor unitário é aquele que tem norma igual a 1. Quando o vetor não é unitário, você pode conseguir um vetor paralelo a ele que seja unitário. Esse processo se chama normalização de U. Então, a normalização de U vai te fornecer um outro vetor, que eu vou chamar de V, por exemplo, e ele é definido dessa maneira aqui, ó, U sobre norma de U. Este vetor U sobre norma de U, ele é unitário e tem a mesma direção e sentido que o vetor U. Dois vetores serão ortogonais se o produto interno entre eles é igual a 0. Lá em VGA, vetores de geometria analítica, a gente trabalhou muito com produto escalar. Vocês lembram? Produto escalar igual a 0 significa que os vetores do R3, do R2 eram fazer o ângulo de 90 graus entre si. Um conjunto com vetores ortogonais é chamado de conjunto ortogonal. Muito bem. Nossa próxima definição, dois vetores serão ortonormais se eles são ortogonais e também unitários. Então, quando os vetores ortogonais forem também unitários, eles são ortonormais. E o conjunto de vetores ortonormais vai ser chamado de conjunto ortonormal. Bom, então, adotando todas essas definições, vamos seguir aqui para o nosso exemplo. Olha só. Nós temos aqui um conjunto S com vetores U e V. Nós queremos mostrar que S é um conjunto ortogonal. Então, relembrando, S é ortogonal se U e V são ortogonais, que para isso o produto interno entre eles deve ser igual a 0. Então, considerando o produto interno euclidiano, nós temos o seguinte, ó, produto interno de UV, que é o F de U e V, que você pode até escrever usando aquele pontinho do produto escalar, menos 1, 3, 2, produto escalar com 4, 2, menos 1. O produto interno euclidiano é o produto escalar, que consiste em você somar as multiplicações das coordenadas correspondentes. Então, você vai multiplicar as coordenadas correspondentes e vai somar, e você vai encontrar 0. Então, como o resultado aqui do produto escalar é 0, o S é um conjunto ortogonal. Muito bem. Agora, a nossa próxima alternativa obtenha um conjunto ortonormal a partir de S. Então, você já sabe que S tem vetores ortogonais. Para você encontrar o conjunto ortonormal, basta você normalizar os vetores. Então, vamos lá. Então, olha só. Normalizando U. Então, a norma de U é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, deu raiz de 14. A norma de V vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, deu raiz de 21. Então, agora nós vamos definir os vetores unitários. O vetor unitário correspondente a U, nós chamamos de U' aqui. Então, U' vai ser U sobre norma de U. Então, que vai ser 1 sobre a norma de U vezes U. A norma de U é 14, então 1 sobre a raiz de 14 que multiplica as coordenadas de U. Ou você pode falar simplesmente, vou dividir as coordenadas de U por 14. Então, aqui nós temos as novas coordenadas, que dão origem, né, a um novo vetor, que é um vetor unitário, que é o nosso U'.
Da mesma forma, definimos um V' como sendo 1 sobre norma de V que multiplica V, que vai então pegar 1 sobre raiz de 21 e multiplicar as coordenadas de V, dando origem a essas novas coordenadas, que é o nosso novo vetor unitário, o vetor V'. Então, com isso, nós definimos um novo conjunto, que é o U'V', que é um conjunto ortonormal, porque seus vetores aqui, eles são unitários e ortogonais. Agora, vocês podiam me perguntar o seguinte, bom, você mostrou na letra A que U e V eram ortogonais. Você não mostrou que U' e V' são ortogonais. Então, eu coloquei aqui um anexo para a gente chegar na conclusão que se U e V são ortogonais, então os vetores normalizados também são. Então, vamos prestar atenção aqui, olha só. Se o conjunto UV é ortogonal, então o conjunto S' contém os vetores U' e V', para U' e V', faltou só completar aqui, é ortogonal também. Também é ortogonal. Também é ortogonal, certo? Bom, como que a gente mostra isso? Olha só, calculando o produto interno entre os vetores, né? U' e V'. Então, nós temos, de hipótese aqui, você tem que U e V são vetores ortogonais. Isso quer dizer, que nós usamos esse fato, quer dizer que o produto interno de U e V vai ser igual a zero. E nós vamos calcular o produto interno de U' com V', porque nós queremos mostrar que eles são ortogonais. Então, vamos lá, ó. F, aqui está U', aqui está o V'. Pelas propriedades de produto interno que nós vimos nas aulas anteriores, esse 1 sobre norma é um número, é um escalar. Então, nós vamos retirar esse número aqui do produto interno. Vamos retirar tanto da primeira coordenada como da segunda coordenada. E aí, nós vamos ficar com a norma de UV. E a norma de UV você já mostrou, já mostrou no item A aqui, são vetores ortogonais. E aqui nós estamos supondo, né, nesse lema, nesse enunciado que a gente colocou aqui em cima, que eles são vetores ortogonais. Então, esse f de UV é igual a zero. Então, nós vamos ter este número vezes zero, que dá zero. Então, se o produto interno de dois vetores deu igual a zero, quer dizer que eles são vetores ortogonais. Bom, no nosso estudo de espaços vetoriais, nós vimos que se B é uma base do espaço vetorial V e U é um vetor de V, então U é uma combinação linear dos vetores V. E dessa forma, existem únicos escalares, que nós estamos chamando aqui de C1, C2 e Cn, dando origem a essa combinação linear aqui, a essa representação. U é igual a C1V1 mais C2V2 mais CnVn. Nesse cálculo aqui, nós já vimos em vários exemplos que para você encontrar C1, C2 até Cn, que nós estamos chamando de Ci, você vai chegar numa resolução de um sistema e resolvendo o sistema linear você encontra esses escalares, certo? Agora, com a aula de hoje, com essa ferramenta que é a base ortonormal, nós vamos mostrar nesse teorema que estes escalares, eles já são definidos, você já de antemão sabe quais são os escalares, qual será o valor do escalar, de cada escalar, realizando um cálculo de produto interno. Então, veja só, se V é o espaço vetorial e B é uma base ortonormal, então o vetor U é escrito como sendo o produto interno de U com V1 vezes V1, mais produto interno de U com V2 vezes V2, mais produto interno de U com Vn vezes Vn, onde o f de U, Vi são os coeficientes do vetor Vi em relação à base B, ok? A demonstração desse teorema pode ser vista lá no capítulo 6 da 8ª edição. Então, vamos ver aqui, ó, como utilizar esse teorema. Primeira coisa que nós vamos fazer é adotar uma base ortogonal, porque o teorema, se você reparar bem, ele trata de uma base ortonormal. Então, é aquela base cujos vetores são unitários e ortogonais. Então, é mais fácil você já ter a base ortogonal. Então, pega uma base ortogonal, que geralmente vai ser fornecida, e você vai normalizar cada um dos vetores. Então, normalizando, nós vamos ter uma nova base, que vai ser a base B'. Então, B' tem vetores W1, WI, vamos chamar WI, onde cada WI é dado por VI sobre norma de VI. Aqui é VI. Então, para cada V, você vai normalizar e vai obter um vetor
unitário. Se por acaso os vetores, algum vetor VI já for unitário, esse cálculo aqui de VI sobre norma de VI vai coincidir com o próprio VI, porque a norma que você está dividindo aqui é 1, né? Então não vai alterar nada. Agora, para cada vetor U do espaço vetorial, nós vamos calcular, se você escolher um U específico, então escolheu um U. Então, para esse U, os coeficientes dele em relação à base B' serão fornecidos dessa maneira aqui, ó, produto interno de U com WI, que vai dar origem a essa combinação linear aqui, ó. U será igual, ao invés de colocar C1W1, nós vamos colocar F de U W1. Aí aqui seria o lugar do C2, né? Então, quem é o coeficiente C2? Vai ser o F de U com W2, porque nós vamos multiplicar W2. E até o último coeficiente, que vai ser o F de U WN, ok? Continuando, vejamos o exemplo 2. Aqui nós temos um conjunto S constituído por dois vetores e está dizendo que S é uma base do subespaço W de R3. Antes da gente fazer a resolução das alternativas, vamos verificar aqui que o S realmente é uma base, só para a gente poder relembrar as teorias que nós já estudamos. Nós vimos lá em aulas anteriores o conceito de espaço coluna e espaço linha também. E eles foram usados como ferramentas para a gente encontrar bases de subespaço gerado por um conjunto de vetores. Então, aqui considerando o vetor U e o vetor V, supondo então que W é gerado pela combinação linear desses dois vetores, gerado por esses dois vetores, então, com o objetivo de encontrar uma base para esse subespaço, a gente vai construir uma matriz A, colocando os vetores nas colunas, e nós vamos escalonar essa matriz. E a matriz escalonada vai informar para você, os pivôs da matriz escalonada informa para você quais são as colunas da matriz A que constituem a base do subespaço W. No caso aqui nós temos dois pivôs, um em cada coluna. Então as duas colunas de A faz parte da base, vai constituir a base do conjunto W. Então o conjunto W gerado por U e V tem uma base formada por U e V. Aqui, se a gente tivesse mais vetores, você vai usar o mesmo procedimento. Lembrando que se você tiver mais que 4 vetores, consequentemente, maior ou igual a 4, vai ter vetor ali desnecessário, porque como o conjunto é do R3, a base do R3 só tem 3 vetores. Qualquer subespaço vetorial também tem que ter um número menor ou igual a 3 vetores. Então, quando você encontrasse a base, você vai realmente encontrar um número menor de vetores correspondente aos que foram combinados. Muito bem, então continuando agora, o item A. Obtenha um conjunto ortonormal a partir de S. Então, primeiramente, verificando que os vetores são ortogonais. Então, o produto interno de U com V, produto escalar de U com V. Então, vai ficar menos 1 vezes 4, 3 vezes 2, 2 vezes menos 1. Então, deu 0. Então, realmente, os vetores são ortogonais. Agora, nós vamos normalizar cada um dos vetores. Então, a partir do vetor U, vamos definir U sobre norma de U. A norma de U, que nós já calculamos no exemplo anterior, né? É a raiz de menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai dar raiz de 14. Então, aqui está o vetor U' e o vetor normal a partir de V é o V sobre norma de V. A norma de V é a raiz de 21, então nós vamos dividir, vai ficar aqui 4, que é 4, né? Vamos corrigir aqui. 4 sobre raiz de 21, 2 sobre raiz de 21 e menos 1 sobre raiz de 21. Então, o conjunto S', formado por U' e V', constitui uma base ortonormal para o subespaço W, que nós estamos trabalhando, né? Agora, o item B, olha só. Nós temos aqui um vetor W e nós queremos escrevê-lo como combinação linear de S. S, nós verificamos que é um conjunto cujos vetores são ortogonais, né? Então, é um conjunto ortogonal, mas os vetores U e V não são unitários. Porque nós vimos aqui, ó, que a norma de U é 14, a norma de V é 21, raiz de 21, raiz de 14, que são diferentes de 1, né? O conjunto S', que é uma base ortonormal. Então, vejam só,
Aqui nós temos o conjunto S e o conjunto S'. Pelo teorema que nós vimos anteriormente, a partir do conjunto S', que é um conjunto ortonormal, a gente escreve W dessa maneira aqui. Os coeficientes são os produtos internos de W com os vetores da base. Então, essa expressão aqui, ela já é verdadeira pelo teorema. Agora, nossos vetores U' e V' são dados dessa forma que está escrito aqui em cima, a partir de U e V. Então, aqui nós vamos substituir. Então, olha só, U', que é U sobre norma de U, aqui V', que é V sobre norma de V. Aqui dentro dessas funções, que são produtos escalares, essa divisão por norma de U é a mesma coisa de uma multiplicação por 1 sobre norma de U, né? É um escalar que multiplica o vetor U. A mesma coisa acontece aqui, ó, um escalar, 1 sobre norma de V, multiplica o vetor V. Então, nós vamos retirar esses escalares do produto interno. Então, aqui na primeira parcela, a norma de U que está dividindo U vem aqui para frente multiplicando, e esse 1 sobre norma de 1 vem também aqui para frente. Então, vai ficar 1 sobre norma de U vezes 1 sobre norma de U, que vai ficar isso aqui, ó, 1 sobre norma de U ao quadrado. E aqui nós temos produto interno de W com U, que vai ficar só esse U aqui, né, porque o denominador nós tiramos, vezes esse U. A mesma coisa na segunda parcela, sobre norma de V, a gente vai tirar tanto aqui dessa fração de V, sobre norma de V, e aqui também. Então, vai ficar 1 sobre norma de V ao quadrado. E agora ficou vezes produto interno de W com V, vezes V. Lá no início, quando a gente começou a estudar produto interno, nós vimos a definição, ó, de norma de U, é a raiz quadrada do produto interno de U com U. Elevando essa expressão ao quadrado, a norma de U ao quadrado é igual a F de UU. Então, aqui essas normas ao quadrado que nós temos aqui no denominador é o produto interno de U com U e o produto interno de V com V. Então, nós podemos simplificar essa expressão. A parte numérica dela é a norma de W com U sobre... Desculpa, a parte numérica dela é o produto interno de W com U dividido pelo produto interno de U com U. E aqui é o produto interno de W com V dividido pelo produto interno de V com V. Então, essa expressão aqui é a combinação linear de U e V, é a combinação linear de W em relação a U e V, que são os vetores da base ortogonal, ok? Agora, esses dois coeficientes aqui, é fácil de calcular, fácil de obter, basta calcular os produtos internos. Então, olha, F de W com U dividido por F de U com U, você vai fazer o produto escalar de W com U dividido pelo produto escalar de U com U. Vai ficar 2 no primeiro coeficiente. E o segundo coeficiente, você vai fazer o produto escalar de W com V e de V com V. Ela vai realizar aqui as multiplicações, vai ficar menos 1. Então, nossa expressão final é essa, W é igual a 2U menos V, que é a combinação linear de W em relação a U e V. Continuando com o nosso estudo, vamos ver agora o teorema 2. Seja V um espaço vetorial com produto interno. Se B é o conjunto com vetores V1 até Vn, contido em V, é ortogonal e cada vetor deste conjunto é diferente do vetor nulo, então B é um conjunto linearmente independente. Lá no exemplo 2, nós trabalhamos com um conjunto que atende o resultado desse teorema. Olha só, nosso conjunto lá do exemplo 2 tinha os vetores U e V. Quando a gente observa, ó, produto interno de U com V dá 0. Então, quer dizer que são vetores ortogonais. Como só tem os vetores U e V no conjunto, já podemos concluir que o conjunto S é um conjunto ortogonal. E lá naquele exercício, a gente quis checar que o conjunto S, que o conjunto realmente era uma base do subespaço W gerado por eles próprios. Então, lá nós mostramos que o conjunto S era linearmente independente, né? Então, e a gente até usou o espaço coluna para isso. Então, esse resultado, a conclusão que o S é linearmente independente, agora pode ser tirada do fato do conjunto ser ortogonal. Então, se o conjunto é ortogonal e tem vetores diferentes do vetor nulo, já poderemos concluir que o conjunto é linearmente independente. Muito bem.
Então, continuando, nosso próximo resultado, que é o teorema 3, é o seguinte. Vamos considerar novamente um espaço com produto interno e um subespaço W. Então, nós temos, se W está contido em V é um subespaço de V e U pertence a V, então nós podemos escrever U como sendo uma decomposição na soma de dois vetores, onde um deles, que é o W1, pertence a esse W, e o outro, que é esse W2, pertence ao complemento ortogonal de W. Se ele pertence ao complemento ortogonal de W, ele é ortogonal ao W1. Essa figura aqui pode ajudar, olha só. Então, nós vamos considerar que W é um subespaço que está aqui representado por esse sombreado, ou essa linha. Então, aqui, ó, U é um vetor que não está em W. U está no espaço todo, está no conjunto V. Aí, nós vamos projetar U sobre W. Então, quando você projeta U sobre W, vai formar essa figurinha aqui, que é um triângulo retângulo. Aqui, nesta aresta, nós temos a projeção de U em W, nós estamos chamando de W1. E nessa linha vertical, nós temos o W2, que é um vetor que é ortogonal a W. Então, ele está no complemento ortogonal de W. Por essa figura aqui, é fácil a gente concluir, ó, que aplicando a soma de vetores, W1 mais W2 é igual a U. E com esta relação, a gente pode até isolar o W2, se necessitar. W2 vai ser igual a U menos W1. Ou pode isolar o W1. W1 é igual a U menos W2. Mas o W1, que é a projeção ortogonal, nós vamos trabalhar mais com essa definição. Bom, continuando, vamos ter agora o teorema 4. Seja um V um espaço vetorial com produto interno F, W contido em V um subespaço vetorial de V, e B uma base ortonormal de W. Então, se U pertence a V, a projeção ortogonal de U em W, que nós vamos denotar desta maneira aqui, nós vamos ler projeção de U em W, ou projeção ortogonal de U em W, vai ser definida por essa expressão. Note aqui, ó, nós temos uma combinação linear com os vetores da base, e os coeficientes são exatamente aqueles coeficientes que a gente já trabalhou lá nos exemplos e teorias anteriores, ó. O produto interno de U com V1, produto interno de U com V2, produto interno de U com VR. Por que é dessa forma? Porque quando a gente projeta o vetor U em W, essa projeção é um vetor de W. E nós vimos anteriormente que se você conhece uma base ortonormal para W, então você consegue escrever todos os vetores de W com uma combinação linear dessa maneira, onde os coeficientes são dados por produtos internos. Agora, se a base B for apenas ortogonal, o que você vai fazer? Você vai normalizar os vetores. Então, vai ficar aqui uma divisão, vai ficar aqui, ó, uma divisão por V1, aqui também vai ficar uma divisão por V1. Quando a gente tira essa fração, você vai ter aqui, ó, uma divisão por V1 ao quadrado, que você pode deixar em forma de norma de V1 ao quadrado, ou você pode deixar o produto interno de V1 com V1, né? E aqui também, produto interno de V2 com V2. Então, essa expressão aqui vai te dar a projeção ortogonal de U em W quando se trata de uma base que é apenas ortogonal. Para aplicar o resultado, vamos considerar aqui no exemplo 3 o espaço vetorial R3 com o produto interno euclidiano. E nós vamos encontrar a projeção ortogonal do vetor U, que é definido pelas coordenadas 0, 2, 2, no subespaço W gerado pelos vetores 1, 0, 0 e 0, 0, 1. Notem que esse vetor U não está em W, porque, ó, observem, aqui nessa coordenada 0, para você conseguir essa coordenada 0, você teria que zerar aqui. Se você multiplica esse primeiro por 0, você não vai conseguir esse número 2 da segunda coordenada. Então, se você tiver interesse em verificar que realmente U não pertence ao espaço gerado por W, faça uma combinação linear, usa a definição que rapidamente você vai chegar nessa conclusão. Bom, então nós vamos agora aplicar o resultado que nós fizemos no resultado anterior. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós temos aqui dois vetores, que são os vetores da base canônica, o vetor I e K.
Esses vetores aqui constituem uma base ortonormal, porque eles são unitários e eles são ortogonais entre si. Então, pelo resultado do teorema, a projeção de U em W é dada por essa expressão. Produto interno de U com I vezes I, mais produto interno de U com K vezes K. O produto interno de U com I, que é o produto escalar, vai ser, nós vamos multiplicar e somar as coordenadas correspondentes, e nesse primeiro aqui nós vamos encontrar zero. E já o segundo, fazendo o produto escalar de U com K, note que vai zerar as duas primeiras multiplicações e a última vai ficar 2. Então, nós temos aqui 2. Então, jogando aqui na expressão, nós vamos ter projeção de U em W, vai ser igual a 0 que multiplica I, mais 2 que multiplica K, dando origem ao vetor 0, 0, 2. Olha só, que eu tentei ilustrar para ficar mais claro para a gente, ó. Nós temos aqui vetores I e K gerando W. Então, fica claro que W é a parede, vamos supor assim, parede, formada pelos eixos X e Y. É o plano XY, nosso W. Então, se você quiser colocar aqui mais informações nessa figura, vamos deixar ela um pouquinho mais informativa, ó. Aqui está o conjunto, que é o subespaço vetorial W. O vetor U que nós temos é esse, ó, 2 para a coordenada Y, 0 para X, então aqui não teve deslocamento sobre o eixo X, e 2 para Z, então a altura 2. Então aqui nessa extremidade nós temos o vetor com a extremidade nesse ponto aqui, certo? Que é o 0, 2, 2. Nós vamos pegar esse vetor e projetar no plano XY. Então, quando você já traça aqui, ó, ortogonalmente, você já nota que ele vai cair sobre o eixo Z, né? Sobre o eixo Z, que eu coloquei até aqui errado, né? Vamos corrigir aqui. Opa. Aqui é Z, aqui é Y, certo? Então, eu coloquei esse tracinho aqui um pouco distante do eixo Z, só para você observar que a projeção vai ser exatamente aqui, ó. É sobre o eixo Z. Eu coloquei distante só para a gente poder distinguir aí o eixo Z da projeção, tá? Então, e esse vetorzinho é esse que nós conseguimos as coordenadas aqui. Continuando com os nossos exemplos, vamos agora decompor o vetor U na soma de dois vetores, como sendo W1 mais W2, onde W1 pertence ao subespaço W e o W2 pertence ao subespaço, ao complemento ortogonal de W, que também é um subespaço vetorial. Bom, o W1 é exatamente a projeção de U em W, que nós já calculamos no exemplo anterior, que vai ficar 0, 0, 2. Agora, vamos encontrar o complemento ortogonal, o W2, que pertence ao complemento ortogonal. Por essa formulazinha aqui, ó, que a gente tem lá no Teorema 3, que dá pra gente que U é igual a W1 mais W2, isolando o W2, você já consegue uma expressão para W2, é U menos W1, onde W1 é a projeção ortogonal. U, que é o vetor dado, menos a projeção ortogonal, então você consegue aqui 0, 2, 0. Então, nosso vetor U é a soma de 0, 0, 2 mais 0, 2, 0. Esse exemplo aqui, os vetores são muito simples, mas com vetores que não estão nos planos cartesianos, nos planos cartesianos, esse cálculo, os resultados do teorema, eles vão ser bastante úteis para a gente chegar nessas conclusões, certo? Bom, vamos ver agora o último resultado desta aula. Ele diz que todo espaço vetorial não nulo que tem dimensão finita possui uma base ortonormal. Eu vou mostrar aqui para vocês a ideia que é utilizada na demonstração desse teorema, que é, na verdade, uma construção. Nós vamos partir sempre de uma base conhecida do espaço vetorial, então uma base qualquer. Então, seja B contendo os vetores V1, V2, Vn, uma base qualquer do espaço vetorial. Nós vamos definir a base B' através de uma construção. Essa base B' terá os vetores U1, U2, Un. Nós vamos considerar que WK é o subespaço gerado por U1, U2, UK.
esses U que estão aqui são exatamente esses que a gente vai encontrando aqui na base B'. Então, o processo é o seguinte, nós vamos começar definindo o 1 igual a V1. Então, o primeiro vetor que a gente vai colocar na nossa base B', já que a B' vai ser construída, vai ser B' é o 1, onde esse 1 coincide com o vetor V1. Então, vamos fazer aqui uma ilustração para ficar mais claro para vocês. Aqui está o 1 coincidindo com o V1. O próximo vetor que nós vamos colocar aqui na base B' vai ser obtido da seguinte maneira. Nós vamos considerar o próximo vetor do conjunto B, que é o vetor V2. Então, a gente veio aqui, escolheu o V2. Pega o V2 e projete ortogonalmente em W1. Vamos definir aqui o conjunto, o espaço vetorial W1. W1 é gerado pelo vetor 1. Então, tem só um vetor na base de W1, que é esse 1. Quando você projeta V2 no W1, o vetor projeção é esse que está aqui na horizontal. Não é esse que a gente quer, porque esse aqui é paralelo com o 1. O vetor que nós queremos é esse em vermelho, porque ele é vertical com o 1, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com o 1. Como que você encontra esse vetor? Ele é V2 menos a projeção. Por isso que tem esse cálculo aqui, ó, V2 menos a projeção de V2 em W1. Essa formulazinha aqui é que a gente conseguiu lá pelos teoremas. Como o único vetor da base de W1 é o 1, os coeficientes, o vetor o produto interno do vetor projetado com o 1, o produto interno do 1 com o 1, vezes o vetor U1, tá certo? Então, esse é o passo que vai te dar o vetor U2. Agora, para você encontrar o vetor U3, você vai acrescentar o terceiro vetor. Acrescentamos o vetor V3, destacamos o subespaço gerado por o 1 e o 2, lembrando que a nossa base B' já está com dois vetores, o 1 e o 2, ela tem que ter o mesmo número de vetores que a base B. Então, se a base B tiver 3 vetores, B' tem que ter 3 vetores. Agora, o que nós vamos fazer? Projetar V3 nesse subespaço, que nós estamos chamando de W2, que é gerado por o 1 e o 2. Então, projetou V3 aqui no subespaço. Só que quando você faz essa projeção, vamos representar aqui, por exemplo, com esse vetor. Projetou aqui. Não é esse que nós queremos o vetor que faz esse ângulo aqui de 90 graus com o plano, com o subespaço W2. Esse vetor que faz esse ângulo de 90 graus, ele é V3 menos a projeção. Então, aqui está o V3 menos a projeção. A projeção que foi feita agora foi no subespaço W2. Esse subespaço W2 tem dois vetores, ó, o 1 e o 2. Então, o cálculo vai ser uma combinação linear com o 1 e o 2. Então, por isso que aqui tem, ó, o 1 e o 2. Esses dois sinaizinhos de menos aqui, vem desse sinal aqui, porque aqui seria assim, menos, entre parênteses, aí seria aqui a combinação linear do 1 com o 2. E você vai fazendo esse processo até atingir o número de vetores de acordo com a base dada. Vamos praticar isso no exemplo para ficar mais claro. Esses cálculos, eles são um pouco extensos. A maioria dos nossos exemplos serão feitos com 2 vetores e no máximo 3 vetores na base. Então, aqui nós vamos fazer um com 2 vetores para a gente começar. Bom, então olha só. Nós temos aqui a base B e nós queremos encontrar uma base ortonormal a partir dessa base B. Bom, nós vamos encontrar primeiramente a base B'. Essa B' que nós vamos encontrar aqui, ela é ortogonal. Então, nós vamos definir o 1 sendo o próprio V1, que é esse primeiro vetor. O 2 será V2 menos a projeção de V2 sobre W1, onde W1 é gerado pelo 1. Ele lembra que esse índice aqui é 1, então vai ter um vetor apenas, e sempre a gente já está pegando vetores da própria base que a gente está encontrando, que é a base B'. Então, esse vetor V2 é a combinação linear do vetor dessa base. Então, nós temos essa expressão aqui, ó. O coeficiente já vai ser dado pelo produto interno, né? Então, V2 menos produto interno de V2 com 1, dividido pelo produto interno de 1 com 1 vezes o 1.
Substituindo tudo para a gente calcular, então nós temos, ó, V2, produto interno aqui, que é o produto escalar de V2 com o 1, de 1 com o 1, então vai ficar 1 vezes 2, 0 vezes 3, então vai dar 2. Aqui embaixo, 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, então deu 11, vezes o vetor 2, 3. Então, aqui, 2 sobre 11 multiplica 2, dá 4 sobre 11. 2 sobre 11 multiplica 3, dá 6 sobre 11. Então, a subtração agora desses vetores, 1 menos 4 sobre 11 avos, 0 menos 6 sobre 11 avos. E resolvendo aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, então, nós vamos ter aí, ó, este vetor aqui, que é o segundo vetor da base B' e segundo e último. Então, a base B tem 2 vetores, base B' também tem que ter 2 vetores. Lembrando que essa base aqui é uma base ortogonal. Então, olha só, encontramos a base ortogonal, contendo os vetores o 1 e o 2. Agora, a base ortonormal é obtida normalizando esses vetores. Então, começando aqui, norma de U1 é a norma do vetor 2, 3, que vai dar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado dentro da raiz, então, raiz de 13. Então, o vetor normalizado vai ser o 1 sobre a norma de 1. Então, 1 sobre a raiz de 13 que multiplica as coordenadas do 1, que vai dar o vetor 2 sobre a raiz de 13 e 3 sobre a raiz de 13, certo? O próximo vetor normalizado, eu vou precisar da norma do 2, então a norma do vetor de coordenadas 7 sobre 11 menos 6 sobre 11. Vamos lá. Raiz quadrada da soma dessas coordenadas ao quadrado. Vai ficar 49 sobre 11 ao quadrado, 36 sobre 11 ao quadrado. Aqui, como tem os mesmos denominadores, então nós vamos conservar e somar os numeradores. Eu nem resolvi a potência do 11, porque nós vamos simplificar com radical. Então, já sai 1 sobre 11 e fica raiz de 85 sobre 11. Então, agora o W2 vai ser o 2 dividido por essa norma. Aqui vai acontecer uma divisão de frações, ó, porque eu vou ter dividido pela norma, né? Então, quando você colocar a expressão 1 sobre a norma vezes o 2, então aqui nós temos uma divisão de frações. Então, você vai inverter esse raiz de 85 sobre 11, vai ficar 11 sobre a raiz de 85, que multiplica as coordenadas de U2. Quando você faz essa multiplicação, note que esse 11 vai simplificar o numerador com o denominador. Vai ficar 7 sobre a raiz de 85 menos 6 sobre a raiz de 85. Então, agora sim, nós conseguimos uma base cujos vetores são unitários e além de serem ortogonais. Então, é uma base ortonormal. A base foi obtida com o processo anterior do teorema, e aquele processo do teorema é conhecido como processo de Gram-Schmidt. E mais detalhes sobre ele pode ser consultado lá no livro que a gente citou lá no início desta aula. Bom, pessoal, então agora vocês vão resolver exercícios para fixar tudo que a gente estudou nessa aula de hoje. Até a próxima!